dia. Hoje é o 34º dia do nosso propósito. E o capítulo de hoje fala sobre você orar pelas grandezas de Deus. E a frase de hoje ela é muito interessante. Ela fala sobre orações comuns trazem resultados comuns. Existem muitas pessoas que fazem uma oração comum, uma oração simples, uma oração de sobrevivência. O que é oração de sobrevivência? É aquela oração que você pede algo a Deus hoje, nesse mês, e Deus faz. Mês que vem você precisa de novo. Senhor, me ajuda a completar o dinheiro do aluguel. Mês que vem você vai precisar de novo. Ao mesmo tempo que você está fazendo essa oração, você podia estar fazendo uma outra oração dizendo: Deus, me dá uma casa quitada e condição financeira para ajudar as pessoas que eu amo a adquirir uma casa própria. Ou seja, ao mesmo tempo. A diferença está no quê? Na grandeza de mente, na grandeza de pensamento. Você não pode orar a um Deus grande uma oração pequena. Você não pode orar a um Deus incomum uma oração comum. Então o que você precisa hoje? Orar grande, orar do tamanho do seu Deus. Então ore pelas promessas. O Senhor diz: me pede e eu te darei até as nações da terra por herança. Então creia nisso, que Ele tem as melhores coisas. As grandezas de Deus foram preparadas para os filhos. Ore grande, porque Deus tem o melhor da terra para a sua vida. Deus te abençoe muito. 34º dia. Ore pelas promessas de Deus. Orações comuns trazem resultados comuns. Versículo do dia. Desperta-me a memória, entraremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Isaías 43:26. Não limite a Deus. Vamos relembrar a história da viúva que deveria colocar muitas vasilhas diante do profeta para que o azeite se multiplicasse. Mas no último pote o azeite terminou. Agora faço a pergunta: o milagre foi do tamanho de Deus ou da viúva? Quem determinou o tamanho do milagre? Se ela tivesse colocado mais 3 vasilhas, essas também teriam se enchido? O tamanho do seu milagre é determinado por você. Por isso, pare de pensar pequeno, tendo um Deus tão grande. Isso tem que acabar. Eu sempre observo as pessoas orando acerca de seus filhos e geralmente eles fazem assim: Senhor, eu peço que meu filho tenha uma experiência contigo. Largue as más companhias e volte a frequentar a igreja. E isso sempre martela na minha mente, porque fico com o espírito agitado em pensar como esses pais poderiam estar gastando esse mesmo tempo realizando uma oração muito mais produtiva. Senhor, eu oro agora para que meu filho se torne um grande pastor, cheio do Espírito Santo, que ganhará uma multidão de almas para Cristo. Mas isso acontece porque a maioria dos pais pensa que Deus apenas trouxer seus filhos de volta para a igreja já será mais que suficiente. Esse é reflexo de uma mente pequena e medíocre, falando com um Deus grande e generoso. Faça as orações corretas e abençoe abundantemente a vida dos seus filhos. Vejo também muitas pessoas orando para que Deus as ajude a pagar seus aluguéis e sempre acontecem grandes testemunhos desse tipo. Não há nada de errado nisso. Mas por que não oram pedindo dinheiro suficiente para comprar um imóvel e ainda abençoar outras pessoas a também terem suas casas próprias? O problema é que não temos coragem para orar por coisas grandes. Você tem coragem de orar a Deus para que Ele te torne um milionário? Provavelmente não. Afinal, Ele já tem infinitas pessoas para ajudar e isso o importunaria. Mas o segredo é sempre que orar, pedir a mais para ter o que repartir. Orações comuns trazem resultados comuns. E se você parar de pedir, Deus irá parar de fazer. Para Davi, Deus prometeu algo muito interessante, que não faltaria herdeiro dele que ocuparia o trono de Israel. Essa foi uma resposta de uma oração feita por Davi. Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca do teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. 1 Reis 9:5. Davi orou a Deus pedindo a maior dinastia da história mundial. Há muitos anos, na genealogia da rainha Elizabeth, os estudiosos encontraram uma linhagem de hebreus, ou seja,
um descendente de Davi, está reinando sobre a Inglaterra no ano de 2009. Davi orou em cima de uma promessa, porque toda promessa nos dá autoridade e legalidade para cobrarmos a Deus. Ele mesmo disse que podemos cobrá-lo porque cumprirá. Ore as promessas de Deus. Você as tem? Ore por coisas grandes, para que você e sua família cheguem a lugares que jamais sonharam. Não é vergonha nem pecado, não é errado pedir coisas grandes para um Deus grande. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mateus 6, 30, 32. As necessidades são procuradas pelos gentios, mas nós que somos filhos podemos pedir coisas grandes e receber dele os tesouros escondidos, aquele que ninguém ainda encontrou. Não importa quem você é, seu nível de escolaridade, status e condições financeiras, Deus quer te dar os tesouros escondidos, independentemente da idade ou de quem você é. A prosperidade estará com você. Ore para que você seja uma pessoa incomum. Certa vez, em um jornal da cidade de Houston, li sobre uma garota chamada Jamie. Ela era americana, morava no Texas e era de uma família de fazendeiros criadores de gado. Ela viu uma das vacas de seu pai prenha e pediu que ela lhe desse um bezerro, mas o pai se negou, alegando que todos os filhotes deveriam ser vendidos. Por 3 semanas, ela fez esse pedido para o pai, que decidiu fazer um acordo com ela. Se o bezerro nascesse totalmente preto, seria dela, mas se fosse malhado, como todo o rebanho, ele o venderia. Ela aceitou o desafio e orou a Deus para que o bezerro nascesse totalmente preto, mas que tivesse ainda um sinal, para que ninguém duvidasse que fosse o próprio Deus dando a ela. O bezerro nasceu preto, mas na sua testa existia uma letra, a letra J, em branco. Primeira letra do nome da garotinha. Essa notícia estava no maior jornal da cidade de Houston, e a foto dela e do bezerro acompanhavam a reportagem para que todos pudessem conhecê-lo. Você tem coragem de orar desse jeito? Essa garotinha pertencia a Deus e aprove a Ele realizar os desejos do seu coração. Mas Ele também quer fazer coisas extraordinárias por você, coisas que você não tem nem ideia.